Hoje eu tô com a entrevistada pra lá de maravilhosa, tá? Porque além de maravilhosa, ela vai dar uma consultoria assim básica para você aí que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Se você quiser participar, pode participar aqui ao vivo, que ela vai sim falar com você e vai dizer o que as cartas estão aguardando, estão dizendo que vai acontecer com você. Cibele Lemos, jornalista, já está aqui nos estudos, ela já está toda organizada aqui. Pode fazer a sua pergunta, tá? Gente, vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente retorna. E lembrando sempre, o GAC precisa de você. Rádio Web GAC Sergipe, a rádio que mais toca. Voltamos a apresentar Conexão Turismo. Apresentação Cassandra Teodoro. Cassandra Teodoro. Olá, gente! Às 15h08 da tarde dessa segunda-feira. E o Verão Sergipe, hein? Tá bombando, né? Tanto que foi destaque, sim, na minha coluna. A coluna sexta-feira saiu com toda a programação do Verão Sergipe, que foi em Pacatuba, Ponta dos Mangues, né? Francisco bombou, né? Olha, Francisco já tá botando aqui o nome, Francisco Pereira. Mas você tem que botar também a pergunta que você quer saber, que você quer perguntar a ela. Cibele, seja bem-vindo. Os microfones da Rádio GAC é todo seu. Quem agradece sou eu, em primeiro lugar, pelo convite. Eu penso que essa questão é uma forma de você contribuir com a sociedade, né, de você dar um retorno para a sociedade, né, de você participar de forma... né, contribuindo mesmo, né? Seja através de um programa, seja através de um trabalho, seja através de uma ação mais incisiva, mas é muito importante porque todos nós um dia precisaremos de ajuda, em algum momento todos nós precisaremos de ajuda, então por que não ajudar? Cibele, é interessante, a sua vida é uma coisa louca, né? Vamos dizer assim, porque você saiu de um mundo, né, diretamente, vamos dizer, você saiu de uma bancada. Sim. Você como jornalista, você incansável em busca de notícias. Sim. E de repente você conciliou, você mudou totalmente assim, eu vou em busca do chamado, de um chamado. Eu sempre digo que é a parte chamada, sim, porque sim. Quando a gente segue uma linha espiritual, você recebe um chamado, não é isso? Sem dúvida, Como é um foi compromisso. Isso? É um compromisso que a gente assume com a espiritualidade, né? Na verdade, assim, a comunicação, ela trabalhou em mim justamente a parte que mais era travada em minha vida, que era justamente a questão da comunicação. Então, quando eu me formei, quando eu comecei a trabalhar na área de jornalismo, eu era completamente muda. Eu entrava nas entrevistas muda e saía calada. Praticamente ninguém ouvia a minha voz. Para alguém escutar a minha voz, nossa, era um trabalho, viu? A pessoa tinha que tirar literalmente leite de pedra. Não, e é interessante que muita gente diz assim, você é comunicativa, vai ser jornalista. Não é bem assim, tem uma parte de timidez total, né? Muita timidez. Então, trabalhou em mim muitas coisas. Então, a comunicação foi maravilhosa para mim. Eu sempre digo que a comunicação foi extremamente importante. Foi seu divã. Foi, exatamente. E aí, como foi que aconteceu essa mudança, essa transformação toda? Né? Sempre que eu tinha muita curiosidade, né, de saber como ia ser meu futuro, o que ia acontecer na minha vida e tudo. Eu acho que todo adolescente busca isso, né? E aí, o que aconteceu? Em Aracaju, na época, acampou um grupo de ciganos em frente à área onde hoje é a Saman Veículos, porque só existia na época o Shopping Rio Mar. Então, aquele outro lado era um descampado, não tinha nada, absolutamente nada. Imagine, 30 anos, né, mais ou menos, o shopping tem 30 anos. Rapaz, acho que o shopping já tá chegando mais de 30, viu? Então, é isso mesmo. E aí, nessa época, eu já era estudante de jornalismo. E foi quando eu fui fazer uma consulta com uma cigana que estava nesse acampamento, né? Que era um circo, eu acho. E aí, essa cigana disse pra mim, olha, se prepara que um dia você ainda... Eu fui lá pra saber se eu ia namorar com não sei quem, se eu ia casar, se eu ia ter filho. Eu fui lá nessa expectativa. Aquela coisa da adolescência mesmo, né? Sério, exato. E aí, quando eu chego lá, a mulher chega e me diz, Cibele, você não vai casar com essa pessoa. Eu disse, vixe, que mulher horrível. Aí depois ainda chegou e disse, e você se prepare, porque você tem um dom, você um dia vai trabalhar com cartas. Eu disse, tá...
não agradeci, né? Aquele jeito bem tímido, não, tá certo, obrigada. Quando eu saí de lá, essa mulher é louca. Que nada, eu tô estudando, eu vou ser jornalista, vou trabalhar na área de comunicação, vou fazer carta, não sei o quê. E se eu chegar em casa com essa novidade, meu pai e minha mãe vão me atirar na São Marcelo, vão jogar a chave fora, vão me esquecer por lá. E aí, o que aconteceu? 15 dias depois dessa consulta, eu tenho uma tia que mora na Espanha, e ela veio fazer uma visita a gente aqui no Brasil. E aí ela trouxe para mim de presente um lenço, um leque e o baralho. Na hora eu lembrei, meu Deus, a cigana. E aí eu voltei lá, né, com a cara no chão, literalmente. E aí foi quando a cigana disse, você estude. Aí eu voltei para casa para estudar. Só que o baralho que minha tia me trouxe era um tarô de Marcélia. E eu não senti conexão com o tarô de Marcélia. Eu voltei na cigana, se essa cigana tá errada, né? Eu vou lá, vou voltar lá, vou tirar satisfação com a cara dela. E aí, quando eu chego lá, ela disse, você já foi no mercado? Vá no mercado, procure baralho cigano. Eu disse, existe? Eu nem sabia que existia baralho cigano. Existe, volte lá no mercado, vá lá no mercado. Nessa época, o mercado era aquele emaranhado de coisas, que não era esse mercado bonitinho do jeito que tá hoje. É porque antigamente tinha aqueles vários barracos, né? Isso, quem não é dessa época não vai lembrar. Mas antes da reforma, da revitalização do centro da cidade, existia uma loucura ali. E aí foi quando eu comecei a estudar, e as minhas cobaias foram meus colegas de sala, de curso, de jornalismo. Quer dizer, você fazendo um curso, você já começou a tentar entender o que era o baralho cigano. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a atender, né, essas pessoas, meus colegas. E aí as pessoas vinham perguntar, Sibeli, vê aí se eu vou namorar com não sei quem. E aí outra vinha, Sibeli, vê aí se eu vou trabalhar no banco tal. E aí foi indo. E depois de algum tempo as pessoas voltaram e disseram, olha, Sibeli, aquele negócio que você me falou deu certo. Já estou trabalhando não sei aonde. Já estou namorando com não sei quem. Olha, tá tudo engatilhado. Eu disse, meu Deus, esse negócio aqui não é uma brincadeira. Não é um mero jogo de adivinhação. Vem cá, agora você atiçou até minha curiosidade. Quando Diga. você abre aqui, eu depois vou mostrar a vocês, tá? Ela bota um pano, tal, uma toalha, vamos dizer. Uma toalha, não um pano, né? Pode me corrigir sempre, tá? Não, relaxa. E assim, quando você abre o baralho, são figuras. Sim, Essas figuras, essas imagens, você tem que interpretar. Ou você Não necessariamente. Ou você é mais sensitivo isso? Sim, veja, tem duas coisas aí. Né? Eu tive uma professora que ela disse o seguinte, que quando o Wi-Fi não funciona, ou seja, a sua conexão com o espiritual não está funcionando, está dando interferência, você precisa da técnica, e a técnica é o estudo. Então, mesmo que você tenha o dom, mesmo que você tenha a espiritualidade contando, porque quando eu estou trabalhando, eu sei que existe uma falange trabalhando junto comigo. Então, eu não estou sozinha abrindo o baralho. Tem o lado espiritual, sim. São os antigos ciganos que estão Exatamente. É minha cigana, a falange da minha cigana, que trabalha junto comigo, que está ao meu lado. Porque imagina, Sibeli, por que você não trabalha com incorporação? Porque imagina que você vai atender 10 clientes no dia. Imagina essa cigana subir e descer toda hora. Nossa, Mari. já tô até escotada aqui. Diga. Aí, né, a gente tem uma conversa e a gente diz, não, você vai trabalhar comigo, com intuição. Então, todas as vezes que eu estiver trabalhando, você estará comigo ao meu lado, soprando no meu ouvido. Ela tá... assim, ela ou os ciganos que trabalham junto com ela, com a falange, né? Eu sempre digo isso, né? O desconhecido nos causa medo. Sim. Né? Eu tenho até medo de muita coisa. É o preconceito, né? O conceito preconcebido de alguma de coisa. coisa que você não conhece. Exato. Né? A gente tem essa coisa. De repente eu tô aqui, né? E a gente tem fé, essas coisas que a gente ora, reza, tal, só que assim, a gente sente o Espírito Santo, a gente sente aquela conexão que a gente pode ter com Deus, independente de qualquer religião. Sim. Então é exatamente isso que você está dizendo. Existe uma conexão entre você e esses seres que chegam para te iluminar, Sim. no caso a sua cigana. Sim. É como se fosse o nosso santo, né? Exato. Quando você e tá acontecendo
alguma coisa que não tá Legal. legal. Você tem essa coisa de você falar? Sim, eu preciso falar. Só que, Sibeli, mas eu tenho medo de receber uma informação negativa. Vamos agora para a realidade. A sua vida é só feita de coisas boas? Você não passa por momentos bons, por momentos ruins? Bem assim é com o baralho. Você precisa estar aberta e receptiva para essa mensagem que vai chegar até você. Sibeli, mas você vai chegar na lata e vai dizer: se prepare porque alguém na sua família vai morrer. Não, não é assim. Existem maneiras e maneiras de você dizer uma mesma coisa. Então, Uma forma de você exatamente, para preparar a pessoa. Exatamente. Né? Isso é complicado. Não, Feito assim. eu sei, mas eu tô dizendo, isso é uma coisa que todo cartomante precisa ter. Todo cartomante, tarólogo, oraculista, seja o que for, precisa ter é a ética e o cuidado, né? De passar e de transmitir a informação. Porque a pessoa que chega para você, chega com um problema. Você chega com uma dor. E ela precisa sair melhor do que quando chegou. Isso é um ponto crucial em qualquer consulta. Você tem que saber a forma que vai falar, até as coisas, né? Sim. Que são Até as negativas. coisas ruins. As pessoas têm que se preparar, né? Perfeitamente. De repente, decidiu sair, mesmo com as pessoas falando: você tá sendo isso, aquilo. Você decidiu continuar estudando o baralho. Sim, porque na verdade é assim, eu comecei a estudar o baralho depois de, já vinha estudando, mas era assim, quando você compra um baralho, vem um livrinho e as informações são muito curtinhas, são muito pouquinhas. E aí foi quando essa mesma cigana chegou para mim e disse: se prepare, porque você ainda vai fazer uma viagem e nessa viagem você vai encontrar aquilo que você precisa para você se desenvolver. Eu, ai meu Deus, o que será? E fiquei, né? Passou o tempo e eu esqueci, inclusive, até que essa cigana falou. E aí foi quando eu recebi um convite para fazer uma viagem. E aí nessa viagem eu fui a uma livraria. E na livraria só tinha este livro falando a respeito de baralho cigano. Um único livro. E eu disse: meu Deus, será que é isso? Será que eu levo? Será que eu não? Ainda fiquei cogitando, né? Será que eu levo? Será que eu não levo? Aí depois eu disse: quer saber de uma? Deixa eu levar. Deixa eu comprar isso aqui. Que se você buscasse, você teria a informação. E foi aí que eu fui buscar essa informação. Né? E aí quando eu voltei para Aracaju com esse livro, eu comecei a estudar e, como eu disse, né? Comecei a treinar com os colegas de curso. E aí depois disso, eu percebi que não era uma brincadeira, não era um jogo de adivinhação. E aí foi quando eu decidi fechar e disse: não, agora eu vou estudar, agora eu vou concluir meu curso. Depois, se algum dia acontecer, eu volto a trabalhar com as cartas, a mexer com isso. Aí você deixou um pouquinho... Deixei um pouquinho de lado. Um pouquinho de lado significa quanto tempo? Alguns anos? Uns 2 anos. Deixou muito tempo, viu? Uns 2 anos. E aí foi quando eu recebi um convite para trabalhar numa loja de produtos esotéricos daqui de Aracaju. Quem me conhece há mais tempo vai lembrar dessa loja chamada Magia Cigana. E aí foi na Rua 24 Horas. Quando a Rua 24 Horas inaugurou... lembro. Gente, quem não conhece, a Rua 24 Horas fica no centro aqui de Aracaju, em Sergipe. Eu comecei a trabalhar com as cartas ali, mas nessa época eu já trabalhava como jornalista. Então, eu trabalhava numa empresa de... Comunicação. Eu trabalhava na assessoria de comunicação de uma empresa aqui. E era turnão, né? Você trabalhava de 7 a 1 da tarde. Então, de 7 a 1 eu estava na empresa, depois desse horário eu podia fazer o que eu quisesse. E aí foi quando eu recebi esse convite, e aí foi que começou, né, de fato, a trabalhar com as cartas e a me desenvolver cada vez mais. Então, aí, a partir desse momento, surgiram outros livros, eu conheci outras coisas, né, outras vertentes desse universo espiritual, inclusive, né? E aí foi quando eu comecei a me desenvolver. E aí, pelo fato de trabalhar na comunicação, muita gente me conhecia através disso, né, da comunicação, e foi seguindo o baile, Eu só fui seguindo o fluxo. Nossa, mais de 25 anos. 25 anos. E olha que foram através de sinais, vamos dizer. Foi, né? Exatamente. Através de sinais. E aí, quando eu comecei a, de fato, trabalhar com as cartas, eu percebi que a minha família não seria um fator de impedimento. Coisa que eu tinha em mente, né? Eu achava, não, vai impedir, ninguém vai querer, né? Vão jogar você no São Marcelo. Eu imaginava um monte de coisa.
E aí foi quando eu percebi que não era bem assim, né? Que a minha família me acolheu e aceitou. Né? E foi muito importante isso Ter para o apoio da família, ter né? o apoio da família nesse Qualquer ponto. pessoa pode ler, ter acesso, conseguir trabalhar Sim. com baralho cigano? Sim, inclusive eu já ministrei cursos de cartas de baralho cigano. E As aí, pessoas... e sim, e as Mas tem que pessoas... estudar muito. Eu sou uma pessoa totalmente louca. Depende né? de Eu vou cada um, interpretar porque tudo veja assim, errado. nada, depende do método que você utiliza, né? Cada pessoa tem um método, tem uma maneira de ensinar, e eu sou muito direta, muito objetiva em relação às imagens, às cartas, à leitura das cartas, inclusive. Então, assim, você, lógico, tem a parte que eu ensino, mas tem a outra parte que você precisa exercitar, que você precisa aprender mesmo, estudar, né? Você Fundamental, tem que desenvolver, né? Sim. Não só a parte de interpretação, mas também saber escutar o Sim. que estão falando para você, sim, né? Sim, sim. Aí uma sensibilidade, gente, tem que ser assim, notória, viu? Ó, por falar em sensibilidade notória, gente, olha, ela já tá tudo pronto aqui. Você já fez a sua. Ó, já estou com algumas perguntas, tá, Sibeli? Gente, Opa, olha vamos aqui, lá. ó. Tá? Então, você que tá aí do outro lado, você que tá nos ouvindo, você que tá nos assistindo pelo meu blog, pode já mandar, tá? Né? Mas normalmente quando você está trabalhando com as cartas, você precisa dos elementos. A água, né? A terra, né? Certo. O ar significa a vela, o espírito, né? O incenso, né? E o punhal, que é importante você ter também, né? Esse punhal, ele serve para cortar as energias negativas. Então tem todo um simbolismo. Cada e um elemento significado. utilizado aqui Tem. existe um motivo. Sim. Interessantíssimo. Existe um elemento, são elementos que você diz, você está usando o quê? Um spray. Eu notei que você fez muito limpeza. Exatamente, porque eu tô fazendo o quê? Alfazema, eu uso alfazema, né, nesse spray. Alfazema, ele tem um poder de fazer você se conectar com o espiritual e também ajuda para quem está estudando, para curso, para concurso, etc. A alfazema, ela ajuda. Quando você passa um pouquinho na mão, ela vai conectando, vai fazendo você se conectar. Alfazema é bom pra tudo, Eu né? amo alfazema. Alfazema, eu acho como você toma um banho, você coloca um pouquinho de alfazema no corpo, então no travesseiro você relaxa, né? Dorme, que é uma beleza. Alfazema é tudo. É. Por falar em alfazema e tudo, acho que eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Pergunte, diga. O programa é Conexão Turismo, então não tem como eu fugir do turismo do Brasil, Sim. né? Então, como é que estão os caminhos? Como vai ser 2024 os caminhos do turismo do Brasil? Vamos saber, né? Se vamos ter muitas parcerias, muitos negócios aqui que vem aí, né? Vamos lá, vamos mentalizar o turismo no Brasil ou em Sergipe? Eu vou falar no Brasil, por enquanto. Tá. Vamos saber. Dessas Porque parcerias. se no Brasil ficar bom, né? Espero que Sergipe Fique também, também. né? Veja, vamos precisar trabalhar duas coisas. A persistência, no caso, a dedicação, né? De você vender o Brasil, de você vender cada estado com a sua particularidade. Mas vamos também ter alguns desafios, porque vamos ter pessoas, por uma questão de ego, de orgulho ou de vaidade, que vão querer crescer muito em cima dessa temática. E aí, o que pode ser uma coisa muito boa, pode se tornar uma coisa não tão legal assim. Então, assim, pode acontecer algum desgaste. Por outro lado, pode ser que surjam situações onde as pessoas se sintam muito acomodadas, acostumadas com o que já está, e aí não querer se movimentar. Ainda assim, teremos sim condições de crescer nessa área do turismo. Mas vai haver necessidade de persistir, de acreditar, de correr atrás, porque o dinheiro, o retorno financeiro, ele vem, mas ele só vem com o trabalho. As oportunidades existem porque, graças a Deus, somos um país que temos várias coisas para ver, né? De norte a sul, de leste a oeste, desde Parintins até a festa lá do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, sem contar com o Nordeste, né? Porque o Nordeste é uma coisa ímpar. Eu sou suspeitíssima para falar a respeito do meu Nordeste. Então, não mexe com o meu Nordeste. Não mexe com o meu Nordeste, tô bem assim também. Né? E assim, em relação
essa questão do turismo, que foi a sua pergunta, sim, teremos condições de ter muitas parcerias, inclusive com boas surpresas, com boas coisas acontecendo, só que tem algumas coisas que precisam ser modificadas, né? Algumas pessoas talvez já tenham se despertado para isso, né? Já tenham despertado essa visão, né, para mudanças e tudo mais, porque existe uma necessidade, até porque existem coisas que já estão enfadadas, né, que já estão aí... Então precisa de inovação, né? Exato. Tem que fazer uma inovação. Exato. E para inovar você precisa mudar. Né? Não pode querer inovar com o velho. Você precisa inovar com o novo. Agora, o que é esse novo? É algo sustentável? É trabalhar de maneira mais sustentável? Porque, por mais que você queira implantar coisas novas, ainda vão existir pessoas querendo insistir no velho. Nas velhas histórias. Né? E o velho já não existe mais. Já passou, já foi. A gente precisa aprender com o velho para criar coisas novas. Né? E às vezes até fazer um resgate, porque existem lugares que oferecem coisas muito bonitas, mas não são exploradas de uma maneira sustentável. Entendi. Então, é necessário sim. As parcerias podem existir e vão existir, mas desde que seja de uma forma nova, não com a mesma forma. Você falou aí de novo e que você tem que saber sempre conciliar, né, o antigo com o novo para ter uma renovação de tudo. Sim. Aí eu lembrei da pergunta de Carla Souza, né, a nossa amiga aqui querida do GAC. Ela mandou uma pergunta seguinte, ela perguntando sobre o tempo em 2024, né? Muita mudança que está acontecendo. As mudanças climáticas. Então, Carla Souza, a sua pergunta sendo feita, tá? O que esperar agora em 2024 com relação ao tempo? Certo, vamos saber. Em relação ao tempo, né? É algo assim que deixa a gente preocupada, né? Porque nós vemos aí mudanças climáticas muito grandes, né? As pessoas ainda com os mesmos pensamentos de antes, querendo fazer uma exploração aí sem condição de trazer benefício nenhum. Mas vamos ver a questão climática, a questão do tempo. Apareceu um negócio verde ali, uma árvore. Vamos interpretar aqui. Veja, ainda nós teremos uma influência muito forte do El Niño, né? Por mais que isso vai trazer assim um sofrimento. Já estamos vendo isso, né? Porque a gente vê aqui, né, na nossa região um calor muito grande, na região sul e sudeste um aguaceiro imenso, né? Cidades sendo tomadas pela água, né? Muita gente morrendo por conta de... Vocês viram esse enxurrada. A mãe e filha foram ajudar no negócio de um carro, terminaram sendo mortas. Exatamente. Raios. Gente, o povo diz, começou raio, saia da praia. O povo tá caminhando na beira da praia. Gente, que é isso, né? Mas eu tô trabalhando, mas gente, começou a chover, saia. Você não vai ficar nem mais rica, nem mais pobre, se você, né, a sua vida sim vai importar. Né? Então, assim, a questão do clima, como eu disse, vamos ter ainda a interferência muito forte do El Niño, né? Sibeli, isso vai amenizar? Veja bem, o amenizar não é para agora. Nós mesmos aqui no Nordeste, talvez a gente tenha um pouco de paz, de tranquilidade lá para julho, que é o período chuvoso aqui, né? Nosso período chuvoso. Vai amenizar o calor, porque tá vai amenizar o calor, mas assim, a interferência climática não vem agora não. É com o tempo. Existe oportunidade? Existe. Existe caminho para resolver? Veja bem, para resolver eu não digo, mas para amenizar, sim. Mas para isso é preciso ter comprometimento, compromisso e ação. Porque de nada adianta você ficar no blá blá blá. E como você está falando com relação aos poderes, com relação a tomar conta mais, cuidar aos melhor. Gestores. Cuidar melhor do planeta? Exatamente, aos gestores. Né? Porque é quem tem literalmente a caneta na mão,
né? Quem pode autorizar ou não um desmatamento, por exemplo. Né? Então, assim, tudo isso que a gente está vivendo é fruto do desmatamento, não só da Amazônia, como também das calotas polares. Certo. Interessantíssimo saber Né? disso. É como a gente diz, né? Você tem que tomar cuidado. É a lei do retorno. É, retorno. Cíntia Menezes, ela perguntou o seguinte: os projetos dela vai conseguir obter êxito esse 2024? Vamos saber dos seus projetos, Cíntia. Vamos lá, mentalize aí os seus projetos. Mentalize Eu tô até você. mentalizando por ela, que ela vai eu tô mentalizando por ela. Muito bem, Cíntia, mentalize seus projetos. Vamos ver aqui o que é que vem para você em 2024, se você alcança seus objetivos. Oportunidade você vai ter, e você vai ter, inclusive, ajuda, auxílio. Você vai contar com pessoas, amigas, fiéis, leais a você, que vão te auxiliar nessa caminhada ou nessa jornada. Vamos ver como isso vai se desenrolar para você, né? Cíntia, Veja bem. apareceu foi carta para tu, viu, minha filha? Cíntia, veja. Veja só, Cíntia, você consegue agora. Talvez não seja 100% aquilo que você deseja. Eu acho que assim, uns 70% você talvez consiga. Por que talvez? Porque existem coisas aqui que no decorrer dessa caminhada você vai precisar se movimentar, mexer. Porque você vai assumir novas responsabilidades, mas junto com as responsabilidades vem os desafios. Você tem condições, inclusive, de se libertar desses desafios, ou seja, superar os desafios e crescer. Mas esse crescimento, nesse processo desse crescimento, tenha cuidado com um fator chamado ansiedade. Porque com a ansiedade, você pode se sentir perdida, talvez, ou sentir que talvez as coisas não estejam caminhando na velocidade que você quer. Tenha calma, tenha paciência. Você está começando uma coisa nova. Você vai conseguir o que você quer. Você vai chegar onde você quer. Mas você precisa ter coragem, ousadia, determinação, correr atrás daquilo que você quer, segurar literalmente as rédeas da sua vida nas suas mãos, para que você alcance. E ainda assim, agindo com toda a ousadia, com toda a determinação e força de vontade, você vai precisar cortar algumas coisas, ou seja, mexer algumas coisas nesses projetos. Ponto, ó, gente, já estou aqui com convidada que nos estuda, ó, Palmira. Oi, gente. Palmira, você tem que dizer seu nome e sobrenome, tá? Fazer a pergunta. Tá, Palmira Santos Alves. Eu tô com vários projetos de mudança de vida, literalmente falando. 360 graus. Eu vou conseguir ter a persistência para chegar onde eu quero? Nos seus objetivos. Isso. Mas é o quê? É trabalho? Trabalho. Tá. Vamos saber em relação ao trabalho. O que é que vem aí para você, Palmira, nesse ano 2024, se você chega a alcançar todos os seus objetivos? Mentalize aí os seus projetos, seus objetivos, aquilo que você mais deseja. E vamos ver o que é que o baralho tem para dizer. Palmira. Palmira, tem alguma coisa nova chegando para você, Que bom. né? É coisas novas. Que bom que são coisas novas, né? Mas nada de agir assim com tanto rigor com você mesma, entende? O baralho fala aqui que você consegue, mas assim, você precisa persistir de fato, acreditar. Sibeli, mas eu tô num momento tão cansada na minha vida, será que eu vou dar conta? Se você persistir, sim. Se você acreditar, sim. Em primeiro lugar, você precisa acreditar em você, no seu potencial, na sua capacidade, correr atrás daquilo que você quer. A oportunidade você vai ter. Você vai ter condição, inclusive, de chegar além daquilo que você quer. Só que ele diz aqui que vai chegar um momento em que você vai precisar fazer algumas escolhas. Sabe? Isso aqui eu não vou poder mais. Isso aqui eu vou querer continuar. Então, tem coisas aqui que você vai precisar movimentar, né? Sair da zona de conforto, correr atrás, né? Você vai firmar parcerias, inclusive. Tem uma coisa aqui de parceria sendo firmada para você. Mas você vai sentir a necessidade ou de cortar alguém ou alguma coisa da sua vida para que haja crescimento nesse processo. Então, nada de agir de forma tão rigorosa com você mesma. O chicotinho, ó, nada de se chicotear de jeito nenhum.
Deixa as coisas acontecerem naturalmente, corra atrás do que você quer, mas deixa as coisas fluírem, né, para você. Você tem condições de chegar onde você quer. Você vai conseguir. Mas lá na frente você vai precisar fazer uma escolha. Vamos falar de Sergipe? Turismo em Sergipe. Finalmente vamos abrir as portas para o interior, já que a gente teve, né, esse projeto Verão que está entrando no interior. Vamos abrir mais para o turismo sergipano no interior. Os negócios, né? É. Vamos saber sobre os negócios para o interior de Sergipe. Muito bem, vamos lá. Vamos saber. Olha, o baralho fala a respeito de oportunidades, de coisas novas que podem chegar aí, ou seja, parcerias, né, oportunidades. O baralho fala aqui de usar a criatividade para vender Sergipe. Existe sim a possibilidade... Desculpa. Existe sim a possibilidade de Sergipe firmar vários negócios, várias parcerias e obter um retorno financeiro aí nesse processo de uma forma muito tranquila, porque ninguém precisa passar pelo deserto do Saara para vender alguma coisa aqui. Graças a Deus nós temos também belezas que precisam ser exploradas, mas exploradas de uma maneira sustentável, para que ninguém fique prejudicado, nem a natureza e nem as pessoas que moram nesses lugares. E o crescimento, a prosperidade, e coisas novas assim surgindo de forma inesperada. Então as coisas vão acontecer, certo? Algumas pessoas talvez não se sintam tão felizes assim, porque sempre tem algumas pessoas que são do contra, né? Então não se deve falar demais antes das coisas estarem muito bem acertadas, né? Alinhadas e tudo mais. Então, evitem, quem for da área, evitem falar demais. Só deixe para comentar e falar quando as coisas já estiverem organizadas. Nem engatilhadas. Porque aí não tem como voltar atrás. Pronto, ele entrou ao vivo. Ó, Boa tarde. vou passar. Boa tarde, meu anjo. Ó, vou passar aqui para ela te ver, tá? Olá, tudo bom? Tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. Tudo jóia. Tudo jóia. E aí, qual é a expectativa nas cartas para esse ano, né? Para a gente aqui do estado de Sergipe, né? Em relação a quê? A pergunta precisa ser objetiva e direta. Tá certo. Pronto, no ramo do turismo, né? Já que a gente está todo mundo no ramo do turismo, vamos pedir para ver como é que vai ser daqui para frente, né? Para Pacatuba, especificamente. Isso, Vamos saber. Vou passar aqui, agora eu vou botar aqui para você ver. Vamos ver, então. Para Pacatuba. Veja, existem coisas novas chegando para Pacatuba. E pessoas, assim, com força de vontade, querendo trabalhar de fato nisso. Mas existe uma necessidade de agir de forma estratégica, né? De forma focada, atenta. Porque, veja, embora o baralho diga, vai ter muitas conquistas, vai ter muitas coisas chegando para Pacatuba em termos de negócios, na área do turismo, existem coisas que ainda são desafiadoras e que precisam serem revistas ou vistas, né, como uma forma de se reestruturar, se reorganizar. Porque imagina que você convida uma pessoa para sua casa, mas a sua casa está com um lençol sujo. Então, assim, a limpeza é um fator que as pessoas olham muito, né? Não é só as belezas naturais, mas a limpeza da cidade. Existem outros fatores que precisam ser analisados e observados. E isso pode ser um fator, entre aspas, negativo, mas não é nada que não se consiga rever. Muito pelo contrário. São coisas que podem ser revistas, mas que precisa de uma estrutura mesmo, né?
Então, assim, para o Pacatuba crescer, tem condições de crescer? Tem condições de crescer. Mas vai ser necessário mexer em algumas coisas aí. Nem sempre as pessoas estão tão abertas ou receptivas a algumas mudanças que precisam ser feitas para que haja uma melhoria, para que haja, assim, um negócio vendável, né? Então, assim, algumas coisas vão precisar serem mexidas e nem sempre as pessoas querem mexer nessa estrutura. Isso mesmo. Eu estou vendo aqui, viu, Francisco? Pode falar. O Gilson está dizendo que você será o futuro vereador de Pacatuba, é a pergunta dele? Isso aí é brincadeira dele. Quando as pessoas vão te procurar, é mais ou menos também com relação a isso, é mais sobre o que vai acontecer com o seu futuro na parte financeira, profissional, ou na parte mais emocional? Tem de tudo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. A cada 10 pessoas, 9,5 chega com questões relacionadas aos relacionamentos. Amor e relacionamento. Então, assim, há uma procura muito grande por essa área, né? Dos amores, Ainda dos relacionamentos, né? Existe uma porcentagem assim, de acerto do baralho cigano? Veja bem, o baralho cigano, ele faz uma leitura. Eu sou suspeita para falar, né? Vai de cada pessoa, vai de cada oraculista, então cada um tem uma leitura e um modo de enxergar as coisas, né? Eu não digo que eu sou 100% assertiva, porque na hora em que eu estou fazendo uma leitura, o baralho, ele mostra uma situação, mas eu chego para você e digo, Cassandra, se você caminhar por essa trilha, você vai chegar num penhasco ali e você vai cair. E aí você chega e diz, não, Sibeli, tudo bem, eu vou seguir sua orientação, eu vou mudar o caminho. Mas aí chega na situação, você caminha até o penhasco e cai. Aí você vai dizer que a culpa é do baralho? Não é. Você foi alertada, né? O baralho, ele traz esse alerta, ele antecipa as coisas. Mas é você quem vai decidir o que você vai fazer. Até porque, eu costumo dizer isso sempre, nós não somos fantoches da espiritualidade, né? O baralho ou qualquer outra ferramenta, seja búzios, seja tarô, seja qualquer outro oráculo, ele vai te dar uma orientação. Mas cabe a você, através do seu livre-arbítrio, abraçar aquela orientação ou não. O objetivo do baralho cigano ou de qualquer outro oráculo é orientar. Então, cabe a cada um, né, seguir aquela orientação ou não. Você é livre, você tem um livre-arbítrio para escolher, para decidir fazer aquilo ou não. Sivaldo Menezes está assim, ele vai na fé, mas ao mesmo tempo está fazendo uma pergunta. Veja se tenho possibilidade de ganhar a eleição para vereador de Socorro. Olha, Nossa Senhora do Socorro. Vamos saber. Sivaldo Menezes. Vamos saber a respeito de Sivaldo Menezes. Um é futuro, o outro é vereador. Vamos lá. Sivaldo Menezes, vereador. Sivaldo, o baralho diz aqui que você é uma pessoa muito bem relacionada, que você é uma pessoa que tem muita conexão com o público e precisa manter essa conexão para crescer na sua área, na carreira que você está escolhendo abraçar, né? O baralho fala aqui que vai ser necessário você promover algumas mudanças, porque existem algumas coisas, Sivaldo, que você vai precisar movimentar aí, mover, né? E essas mudanças, elas não acontecem da noite para o dia, são mudanças internas, ou seja, você tem um objetivo claro. Sibeli, eu tenho condições de alcançar esse objetivo? Sim, você tem condições de alcançar esse objetivo. Inclusive, isso pode ser surpreendente para você, né? Mas não se engane, a caminhada, a trajetória, ela não vai ser uma trajetória fácil. Vai ter momento de contrariedade, vai ter momento de conflito, mas aí cabe a você persistir, acreditar no seu projeto, no seu sonho, no seu objetivo. Você tem a oportunidade, mas você precisa seguir com este objetivo muito bem claro, muito bem definido e se dedicar. Porque não é só se dedicar ao
pleito, durante o pleito eleitoral. E o depois? Você vai precisar mostrar a que veio, né? Porque se eleger é só uma parte. E aí você vai precisar manter isso. E para manter isso, você vai precisar se dedicar cada vez mais. Então, assim, tenha cuidado com as parcerias, né, que você vai firmar, porque isso pode te assustar, pode dar um pouquinho de medo, algumas pessoas traiçoeiras. Então, tenha um pouco de cuidado, de atenção a isso. Você sabe o quanto você vai precisar abrir mão para você se dedicar a esse projeto? Então, tudo isso você precisa pesar na balança o que vale a pena e o que não vale a pena para você. Então, se você está preparado, se sente preparado, é uma coisa, é o seu sonho de vida, né? O seu projeto de vida, se tornar vereador de uma cidade, corra atrás. Você tem condições, sim, mas não se engane. No decorrer dessa caminhada, você vai passar por alguns altos e baixos, como eu acredito que muita gente passa, né? Eita, então, ó, de olho, viu, Sivaldo? E aí você vai ter uma carreira. Me chama para ser sua assessora. Hashtag queremos. Tá vendo? Já que a gente está aqui no GAC, né? Eu vou fazer uma pergunta com relação ao próprio GAC. O GAC, eles estão na luta, né, com relação agora à sede própria, né? Sim, mas já tem lugar? Já tem um lugar, já tem um projeto. Vai ser atrás ali do Hospital João Alves. Ah, ótimo. É. Vamos ver. É bom porque fica pertinho do hospital, né? Mas vamos E saber. tem vários projetos aqui no com GAC, né? certeza, Mas vamos Vamos saber, ver aqui do então, futuro do GAC, o pronto. futuro do GAC em relação à sede própria. Se vamos ter os recursos necessários para muitas pessoas amigas vão se juntar, né, para esse crescimento acontecer, essa estrutura acontecer. O baralho diz aqui que vai ser necessário persistir muito. Então, assim, não vai ser uma tarefinha tão fácil, mas também não é uma coisa impossível de conquistar. O baralho diz aqui que é uma responsabilidade muito grande montar essa estrutura, né, manter essa estrutura, inclusive. Muitas pessoas precisam se movimentar para que essa estrutura se mantenha erguida, né? Inclusive tirando todo mundo da zona de conforto mesmo, né? O baralho diz aqui que é preciso persistência, agir com foco, com determinação e também com estratégia. Então, há condições disso se concretizar? Sim, há condições. Mas só Deus sabe o que cada um passa e faz de sacrifício em prol desse projeto, né? Então, assim, tem condições de conquistar isso, sim. Não digo que é uma coisa que vai acontecer agora, porque não vai ser agora, de imediato. É um projeto a um longo prazo, mas que sim, que aos pouquinhos, usando as estratégias, fazendo uma coisa aqui, outra ali, persistindo, acreditando, confiando, as coisas vão para frente, né? Existem momentos que as coisas vão fluir mais rápidas, existem momentos que as coisas vão fluir um pouco mais lentas, mas elas vão fluir. O que importa é que elas fluam, né? Vamos saber da saúde do Brasil, né? Do povo brasileiro. Vamos lá. Vamos saber. Olha, as pessoas, elas precisam realmente ter um pouco de cuidado com relação a essa questão da saúde, né? Ou seja, fazer o seu check-up, né? Ir direitinho aos médicos, cuidar da saúde emocional, que é importante. Mas o baralho fala de questões de ordem emocional, sabe? Agir com, sei lá, procurar um terapeuta, buscar alguma coisa dessa natureza, né? Ter atenção com a parte emocional. Ele vem falando... Saúde emocional, psicológica do povo, Exato. que é o que está mais afetando, né? Isso, exatamente. Isso logo Porque depois da pandemia também, né? Exatamente. Porque quando você está com sua imunidade trabalhando direitinho, você pode até passar por um meio onde
tem muita gente gripada, mas você não fica gripada. Mas se você baixa a sua imunidade, nossa, você fica suscetível a todo tipo de doença, né? Não só viroses, nem vírus, mas outras coisas. Porque a sua imunidade não está legal. Então, fortaleça a imunidade, mas também fortaleça a sua saúde mental, emocional. Gente, eu vou fazer as últimas perguntas, porque já estouramos, né? O segredo é a alma do negócio, né? Segredo É é a a alma alma do do negócio. negócio. E é interessante você falar nisso, porque os ciganos levam isso muito ao pé da letra. Eles fazem tudo quietinho, né? Exatamente, É. porque o que não é visto não é desejado, né? E aí, quando você comenta, é muito interessante esse gancho do que você falou, porque muita gente fala, mas não sei quem tem inveja de mim. Mas eu fui comentar e as coisas não aconteceram. Claro, você comentou antes das coisas acontecerem. Então, é muito importante que você só comente algo da sua vida, compartilhe algo da sua vida, quando as coisas já estiverem concretizadas. Porque aí não tem mais como voltar atrás, é só seguir adiante. Mas se você comenta antes, a energia começa a se perder. E aí você começa a sentir um cansaço, aí você começa a se boicotar, você começa a se auto-sabotar. Daqui a pouco você diz, ixi, já cansei disso aqui, não quero mais não. Interessante fazer energias trabalhando contra, né? Exato. Olha, a Graziella, ela mandou, meu filho vai ficar bem financeiramente, bem financeira dele dia 25/8/96, o comércio dele caiu muito. Graziella, qual é o nome do seu filho? Paulo César dos Santos. Se a questão financeira dele vai se equilibrar. Tô sendo aqui, viu, Graziella? Gessenheimer. Olha, o baralho diz aqui que existem algumas coisas que talvez não saiam conforme o planejado ou o desejado. Ou você comentou, Cassandra, que o comércio dele caiu. Caiu né? muito, foi. Então, para ele se reerguer, ele vai precisar puxar o cinto, literalmente. Sabe? O baralho diz aqui que ele vai precisar persistir muito, acreditar muito, confiar muito no taco dele, né? Tem condições de se erguer? Tem. Mas não vai ser de uma hora para outra, tá? O baralho diz aqui que ele vai precisar se movimentar, sair da zona de conforto, passar a acreditar mais, mas não agir com ingenuidade e nem maturidade. Então, é preciso sabedoria para lidar com esse momento, que é muito delicado na vida de qualquer pessoa, porque quando a gente passa por um aperto financeiro, muitas pessoas perdem a cabeça, muitas pessoas ficam desesperadas, né? Então, é muito, muito importante que a pessoa busque o equilíbrio, né? E seja persistente, E né? seja persistente, acreditar, porque se foi um negócio que deu certo até ontem, por que não vai dar mais certo? Né? É uma fase. Essa fase que ele está passando é uma fase. Ela vai passar. Ela vai passar. É ter fé. Ter fé, acreditar, mas não agir com ingenuidade. Eu vou fazer só uma pergunta e depois, que é uma que está me pedindo aqui, por favor, não tem como, depois, por favor, aqui, ó. Patrícia Menezes Alves. Patrícia Menezes Alves. Mudança de cidade vai ser boa? Ou ela está se mudando ou ela está projetando isso, né? Me responda, por favor. Depois dessa pergunta, só vou fazer a última e, gente, ó, nem mande mais, viu? Infelizmente não dá. Se quiserem uma consulta, aí eu vou deixar aqui. Estamos aí. E, ó, toda essa entrevista vai estar lá, viu, gente, no meu canal, no YouTube. E eu vou colocar todos os contatos de Cibele lá, tá? Para vocês entrarem em contato com ela e vocês fazerem as suas consultorias com ela. Patrícia, o baralho responde aqui que você vai ter uma grande oportunidade com essa mudança. Vai ser muito bom para você. Você vai se surpreender com essa mudança que você vai fazer aí, que está sendo programada para você. Ou você está programando, ou que está sendo programada na sua vida. Cibele, no início vai ser maravilhoso? Não, no início não vai ser nada maravilhoso. Nem conte com essa possibilidade.
No início vai ter os perrengues aí, mas depois tudo passa, porque veja, digamos que você esteja saindo, não sei se é isso o seu caso, tá? Projetando mudança de estado, não é nem de cidade, de estado, ela quer mudar para o Pronto, estado. digamos que você more aqui em Aracaju e você esteja, Indo para Alagoas ou para Bahia. sim, que seja, né? Uhum. É um lugar diferente, você não conhece todas as pessoas, os costumes, os hábitos, etc, etc. Então, no início, talvez. Ah, você está saindo da casa da sua família para ir para morar em um outro lugar completamente desconhecido, onde você não conhece ninguém. Então, assim, no início você vai estranhar, mas depois você vai tirar de letra. Então, não fique preocupada. Não se preocupe agora. Você vai se surpreender com esse processo. Vai ser maravilhoso para você. Essa mudança vai fazer você crescer muito, né? Porque, inclusive, ele diz aqui, o baralho fala aqui, que você vai se sentir mais seguro, mais segura, né? Mais feliz com você mesmo, mais realizada com você mesmo, porque você está se desafiando, você está se colocando à prova, né? Ah, Sibeli, se não der certo. Se não der certo, você tem condição de voltar. Mas imagina que existe uma grande proposta para você e você fica, ai meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? E de repente você não vai. Aí você, depois de algum tempo, vai ficar, mas se eu tivesse ido, como teria sido? Então vá, aproveite a oportunidade na hora em que ela aparecer para você. Eita, já estava de Malicuia, já estava no outro estado, viu? Cá para nós, se joga, eu vou, linda. Ah, ó, gente, ó, infelizmente não vou dar para fazer mais de uma pergunta que vocês mandarem para mim. Mas como estou dizendo, toda essa entrevista vai estar lá diretamente no meu canal, Cassandra Teodoro. Aproveite e se inscreva. E eu vou deixar todos os dados de Sibeli lá. Mas, Sibeli, para fechar aqui o programa, a gente diz sempre, né? O brasileiro diz sempre que o ano começa após o carnaval, né? E o carnaval no Brasil vai ter coisas boas ou a gente tem que se preocupar? Ai, Cassandra, que pergunta difícil. Vamos saber então, no carnaval do Brasil, o que é que vem aí para esse momento por aí. que é festivo, né? Que é de alegria, mas que também as pessoas precisam ter um pouquinho de cuidado, né? Mas vamos saber. Do carnaval, dessa festa, da folia, do período momesco. Débora, um abraço, viu, minha linda? Olha só. Vai ser um momento de alegria, sim, de felicidade, mas vamos ver o que acontece. Vamos lá. O baralho diz aqui que vai ser um momento de festa, de alegria, das pessoas extravasarem, tal, depois de um processo de pandemia, graças a Deus, estamos nos sentindo um pouco mais seguros, né, para sair às ruas. Mas veja, vamos ter também algumas coisas que talvez não sejam tão alegres assim, tão felizinhas assim, onde as pessoas precisam ter cuidado com a estrada, por exemplo, né? Vai sair, vai beber, não pegue no volante. Coisas básicas que a gente aprende, que estamos cansados de escutar, mas que nem sempre as pessoas estão prontas para obedecer. Então, assim, vai sair, usa o cinto de segurança, né? Vai beber, não dirija. Beber, não dirija, vai de Uber, então coloca um anjo, né? Uma pessoa como anjo para voltar para casa, seguro, em paz e tranquilidade. Mas ainda assim, vamos ter algumas coisas que talvez não sejam tão bonitinhas assim. Mas, de uma maneira geral, vai ser um momento de alegria, sim, de felicidade, né? De uma maneira geral, sim, momento de alegria. Ai, que bom. Que bom, né, Wendel? Que bom. Sibeli, ó, deixar aqui todos os microfones da Rádio GAC para você fazer o convite aqui para as pessoas te seguirem, né? Sim, Entrarem em contato com você para tirar de dúvida. Sibeli Lemos, né? Com 2 L's. Então, assim, quem gostou, quem apreciou esse momento nosso, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você, Cassandra, com você, Wendel, na Rádio GAC, né? Amei a nossa experiência. Espero que a gente possa ter outros encontros, outros momentos, né? E eu desejo um ano muito bom para todo mundo, que seja um ano próspero,
porque nós merecemos a prosperidade. Beijo grande para Ai, todo mundo. gente, muito obrigada. Obrigada a vocês que persistiram hoje aqui e puderam tirar suas dúvidas e tirar, né, saber um pouquinho do que vai acontecer com a sua vida nesse ano 2024. Tchau, gente. Conexão Turismo tá ficando aqui. E lembrando sempre, tá? O GAC tá aqui e precisa sempre de você. Tchau. Até a próxima segunda-feira. A Rádio Web GAC Sergipe acabou de apresentar o programa Conexão Turismo. Apresentação Cassandra Teodoro.